Estamos aí então começando um programa novo aqui, o Pode Ser, diretamente para você aí da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da onde você estiver. E nós estamos aqui para fornecer conhecimento, palavra, informação para sua vida. E eu quero te incentivar para que você possa compartilhar com os outros amigos, que você possa deixar essa curtida aí. Por favor, deixe seu comentário também, porque nos ajuda muito no engajamento do vídeo. Eu queria também te pedir para que você vá lá no Instagram, compartilhe também os nossos cortes que nós temos deixado lá. Com certeza esse aqui também será um outro vídeo, um outro programa que terá vários cortes, porque está muito top, está muito show de bola. E eu tenho certeza que vai adicionar muito, vai abençoar muito a sua vida, eu tenho certeza disso. Então eu quero que você compartilhe com outros amigos, que você possa abençoar eles por meio desse conteúdo que nós vamos trazer aqui. Não é isso mesmo, Charles? É isso aí, mas que tem que mudar. Não ficou legal não, tô visto. É? Bom. Olha aí o que acontece. É essas coisas que acontecem nos bastidores. Por isso que eu não vou cortar, Charles. Tá top demais. É ao vivo, é ao vivo. Ao vivo é a cores, É assim que acontece, meu pastor. Você tá bem, César? Fale aí. Tá bom? Tá seguindo certo? Sincero esse cara. Tá sincero demais. Meu Deus, parabéns, Charles. Pelo amor de Deus. Exigente, é isso aí. Nós vamos. Meu a gente tem que Jesus. subir o nível, né? Ou então descer com Eu tudo. Eu pedi um chame até, olha, eu falei, não, essa agora vai ficar. Depois de uma dessa, irmão, caramba. Ai, meu Deus. Tanta coisa pra nos acontecer no início de programa, não esperava por essa. Eu juro que eu não esperava. Mas tá tudo certo, graças a Deus, Murilão, a benção. É sempre uma honra estar aqui com vocês e tamo junto aí, vamos sentar nessa mesa e aprender um pouco sobre aquilo que Deus tem pra nós. Vai lá, César, e você tá bem, meu amigo? Pô, eu tô muito bem, né? Graças a Deus. Deus é bom. Começamos aí o programa com o pé direito. Já demos muita risada aqui, né? Mas não, e o Charles estava quieto enquanto nós não começávamos, ele estava quietinho. A gente tava na resenha e o Charles sempre quietinho. Charles Spurgeon, como sempre, né? Mas eu fui sincero, tá? Não, Charles, foi perfeito. Não entrei Foi com bom, bagunça. meu Foi amigo. perfeito, Isso. foi perfeito. Eu acho que a melhor coisa pra equilibrar é que na próxima semana você começar esse programa. Aí eu quero ver, né? Eu não tenho a sua habilidade, não, Murilo. Não, agora foi muito bom, foi muito bom. E aí, tá de boa então, Mas eu César? tô bem, gente. Tô bem. Muito obrigado por estar aqui com vocês, meus amigos ilustres. Que modesto. Vocês são Tá com demais. a camisa do Real Madrid, né? Vocês gostaram. É antiga essa camisa, né? Tá meio que Isso é amarela do- já isso é deixa tempo parar. essa camisa Não. é do tempo que o Zinedine Zidane jogava. Ah, Ei, não falou de mim com a camisa Essa do daqui Manchester? é coleção atual, tá? O Murilo tá me zoando por causa da camisa do Manchester que ele trouxe de São Paulo há 3 anos atrás, que eu fiquei zoando com ele. Vocês não dão uma, mano. Não dá ideia pra nada. Meu Deus do céu, vocês são Marta. Já que a gente tá falando disso aqui, a gente vai Vamos falar sobre Marta, Maria no Mundo de Marta. É isso aí. Foi o sermão desse último domingo, maravilhoso. Agora vai vir pro podcast, a gente vai discutir sobre isso, sobre essa pregação maravilhosa, essa grande lição que a gente aprende com Jesus em relação a Maria e Marta. É isso mesmo, meu pastor? É isso aí. A galera curtiu muito a pregação. Deus falou com metade da igreja. E na verdade Deus já estava falando com o pastor, né? Começa com o pastor, né? Vem tudo do... E foi muito pontual e é interessante a gente tratar sobre isso, porque na verdade isso é muito atual, esse tema, né? Como ser Maria em um mundo de Marta. E isso está bem explícito no texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. E é o que a gente vai conversar hoje, né? É isso aí. A gente diga de passagem para familiarizar a galera, né? Eu vou pedir pro Charles, porque o Charles é um cara erudito, contextualizar o tema, o assunto, o teor da pregação ali de domingo, né? Qual é o Hoje contexto, ele veio Maria e sem, Marta? hoje ele veio sem o MacBook Eu não dele. trouxe o Mac hoje, mas Nossa. o pastor vai já fazer a leitura pra nós, mas o que eu acho interessante é que parece um texto simples comparado a tantos milagres que o próprio nosso Jesus, nosso Senhor, fez, Sim. mas ao mesmo tempo poderoso, porque o que tem dentro desse texto, incluso nessas palavras, transforma a nossa vida. Os milagres foram importantes, mas o ensino, aquilo que a gente aprende com esse texto é muito importante, que a gente vai aprender hoje. Lê pra nós, pastor. É um texto rico. O muito 38, rico. verso 38. Vamos ler pra gente introduzir a Claro, galera é isso aí, bora lá. Aqui é um podcast de crente, né? Então, Tem que ler Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Né? ó, o Lucas 10, 38, que vai iniciar falando sobre isso, diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa.
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. O 39 é sensacional. O 40 diz: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito bem. É isso aí. Então esse texto, ele, como o Charles falou, ele parece assim algo muito simples, mas aqui, irmão, tem muita coisa interessante. E eu já introduzo o texto aqui para a gente conversar. Por que Maria no mundo de Marta, né? Uhum. Porque o verso 40 vai informar que Marta, ela estava muito ocupada com serviços, inquieta. Uhum. E o que estava acontecendo ali na casa dela era algo muito peculiar, muito assim, fora do comum. Jesus para um tempo e vai visitar a casa de Marta e Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. Então, naquele momento, Maria senta aos pés para ouvir as suas palavras. E Marta continua no seu estilo de vida, porque com certeza, rotina. quando a gente observa, esse era o estilo de vida de Marta, né? Tanto é que lá se eu não me engano, é João 12, quando vai falar a mesma coisa, a gente vai perceber que também na mesma ocasião Marta estava servindo. Esse era o estilo de vida de Marta. E Marta, ela não se dá conta do que estava acontecendo, né? Ela continua a sua rotina. E Maria não, Maria senta aos pés e vai ouvir as suas palavras, ela se posiciona. E Marta fica indignada com o posicionamento de Maria e chega até a cutucar Jesus e fala: olha aí, o senhor não está vendo? Manda ela me ajudar. É como se ela estivesse fazendo algo errado. Sim. E aí Jesus mostra para ela que quem estava errada era ela e quem estava certa era Maria, né? Então, hoje isso é um pouco complexo e eu acredito que esse assunto ele é libertador para muita gente. Porque hoje a gente vive um mundo de demandas, né? A gente vive um mundo de demandas, de afazeres, de obrigações, e a gente assimila tantas coisas devido a tantas situações internas que a gente mesmo ocasiona, a gente mesmo cria, e a gente cria as nossas demandas e busca situações para suprir as nossas demandas, que nem foi o Senhor que colocou em nós, mas a gente idealiza essas coisas, né? O interessante é que o texto me deixa entender que Maria, ela criou um padrão de que Cristo iria se agradar, e ela chega a questionar: Senhor, manda ela me ajudar, porque eu acho que era isso. Nas suas palavras, era isso que ela queria dizer. É isso que ela tem que fazer. E aí ela é pega quando Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. O que ela escolheu dela não vai ser tirada. Quer dizer, Jesus mostrou para Marta que o padrão que ela tinha idealizado era o padrão errado. E o padrão de Maria de estar nos pés, de estar com o Senhor, de estar ali desenvolvendo isso, era o padrão certo. Então hoje a gente vive um mundo capitalista, progressista, o mundo está em progresso, é tanta tecnologia, tantas coisas. O mundo ele corre. E a gente, como seres humanos que vivemos nesse mundo, estamos sendo conduzidos a correr e a viver na mesma velocidade dos avanços. E isso tem ocasionado muitas situações ruins no ser humano. E o ser humano ele não consegue ele não consegue parar nesse lugar de contemplação, de relacionamento, de desenvolvimento com o Senhor. E isso daí é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, hoje é o assunto que a gente vai conversar aqui, tentar de uma forma bem descontraída, tentar fazer os nossos amigos que vão assistir o podcast compreender um pouco esse lugar que Deus estabeleceu para nós, esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento que está sendo tão negligenciado porque estamos sufocados por esta era. Será que ali naquela ocasião, pastor, e meus amigos, né, vamos debater e indagar aqui a pregação esse domingo, brincadeira. O texto, né? O texto, brincadeira à parte.
Mas o que Jesus estava construindo ali? Porque Jesus está construindo algo que vai além do tempo, né? Diga de passagem, né? Chegou-se a nós, e aquela repreensão a qual Cristo dá a Marta, em relação à sua postura diante daquela ocasião, que, diga de passagem, singular, una, que era única, né? Única, o Deus encarnado, né? O Senhor estando entre nós, está na presença agora, na casa dela, diante dela, ali, junto com sua irmã, e ela não se dá conta, ou talvez se dê conta, e continua com seus afazeres. Jesus não a repreende necessariamente pelos seus afazeres, mas de que ela poderia estar fazendo errado, o afazeres não era algo que ia contra ele. Seria pecado. Seria Ela pecado, se deu conta, né? Não tinha como ela não ter se dado conta, Murilo, porque ela já via que Jesus vinha fazendo milagres atrás de milagres, aonde Jesus ia, a multidão ia atrás e apertava Jesus. Então ela já tinha se dado conta que, no mínimo, ele era um profeta, ou ela já tinha se dado conta que ele era o Messias, o Cristo. Sim. Então, será que ela não seguiu o que naquele período e naquela ocasião... que era questão de motivação também, né, Murilo? Tem, mas... Talvez na perspectiva dela, aquilo que ela estava fazendo era para agradar. Sim. Por quê? Agora eu vou pegar isso aí. Por quê? Porque naquele período, o judaísmo, o que ela estava procedendo ali era o papel, era o correto, devidamente. A hospitalidade era algo, antes de qualquer coisa, algo que o Senhor instituiu dentro da nação, dentro da cultura ali, para que eles houvessem isso. Em outro período, Jesus foi na casa de um líder fariseu, Maria se intromete lá, mas ele não é bem recebido. E ali Sim. Maria que seguiu o costume de... Marta, perdão, que seguiu o costume de ser uma boa anfitriã. Sim. Né? E é isso que eu estou dizendo. Sim, e essa motivação dela tenha sido... A motivação, né? A gente vê aí ela com essa motivação. E talvez no coração dela, ela estava querendo agradar a Jesus naquele momento. Ela queria agradar. Só que aí entra um parâmetro, né? A forma que a gente agrada a Jesus... não é da nossa maneira, não é do nosso parâmetro, não é do... Caiu até aqui meu cabo. Isso. César, tu chegou num ponto, cara, que é muito interessante. O Russell Crowe, que é o escritor daquele livro Ensina-nos a Orar, ele pontua algo muito interessante em cima dessa questão aí, quando ele... Tem um capítulo que ele vai falar sobre isso. E ele vai dizer assim que Maria encontrou o coração do Senhor. Porque o que Marta estava fazendo não era pecado. E não era pecado. Mas ele diz que aqueles que encontram o coração do Senhor, eles vão deixar de fazer coisas permitidas. Uau! Coisas que Deus permite fazer, mas eles vão renunciar para estar com o Senhor. Porque eles vão além, né? Porque foi o que Maria fez. Maria, ela conhece, ela entendeu o coração do Senhor e ela percebeu que o que lhe agradara não era, no entanto, fazer as coisas para ele, que era o correto, mas o que agradaria ao Senhor era sentar nos seus pés e ouvir as suas palavras e contemplar a sua pessoa, a sua presença. Então ela acerta o alvo, ela entende, ela achou esse lugar que o César acabou de tocar, né? Naquele momento, servir Jesus como Marta estava servindo era permitido, mas o que mais importava, o que mais era importante era estar aos pés dele, né? É isso aí. Então a questão é o momento. Nesse momento, o que é mais importante eu fazer? O serviço ou o relacionamento? Olha que engraçado que dentro disso Marta questiona ao Senhor. Ela questiona. Ela questiona ao Senhor, não é nem Maria, é o próprio Senhor. Foi o Senhor que ela questionou. Porque ela questiona porque, poxa, eu estou servindo e ela não está. É isso aí. Tu não te incomoda de eu estar servindo e ela não está? A questão da motivação ela é muito, muito importante. Eu acho que a gente vai destrinchar o texto. A motivação, ela grita aí. Porque a gente vai lembrar aí de Caim e Abel. Foram ofertas. Sim. Mas Caim estava, como o pastor falou, Caim estava pecando? Não estava. A motivação. Ele estava oferecendo o sacrifício dele, né? A motivação e a realidade. Jesus, ele reposiciona, né? Ele leva para o lugar onde a gente tem que estar, né? Quando ele diz que Maria, ela escolheu a melhor parte. Então, quando a gente lembra de Caim e Abel, era a oferta.
Mas aí a gente vê na estrutura de Abel que ele entendeu qual era a oferta de que Deus se agradava. Sim. Não era da nossa perspectiva. Então a gente pode notar no coração de Marta, ela querendo agradar Jesus ali naquele momento da sua perspectiva. Sim, o Senhor recusa, Abel e Caim, o Senhor recusa o coração, não era a oferta, né? Sim, isso toca num assunto muito atual, né, da gente. Lá vai a gente. Bora. Mexer em Coisa polêmica. Mexer no angu. Isso toca diretamente, antes da gente falar do secularismo, das questões que estão em progresso, a gente vai falar aqui daquilo que a gente vê acontecer e que nós já caminhamos em cima disso. Isso aqui mostra explicitamente o ativismo religioso. Uhum. Se a gente quiser bater, isso aqui encaixa muito direitinho. Porque, assim como Marta, tem muita gente caminhando nesse lugar de tentar comprar o amor de Deus por meio do serviço. Uhum. Por meio das obras. Por meio das obras. E isso, a maioria da galera cai no ativismo religioso. Quer dizer, o que é o ativismo religioso? Fazer as coisas para Deus de uma forma desordenada, maluca, sem se relacionar com o Deus a qual elas estão fazendo as coisas. Pastor, será que esse não não foi isso que aconteceu com Ananias e Safira? Que Ananias e Safira não estavam fazendo uma coisa errada, eles estavam ofertando. Sim. Só que a oferta deles também não foi aceita e eles morreram, né? Foram fulminados. Então quer dizer que eles não queriam agradar a Deus, mas queriam agradar os homens com a oferta deles? É isso aí, só que vai mais além. O Ananias e Safira, quando você vai ali fazer uma interpretação da história, do texto, do contexto, você vai ver que antes de Ananias e Safira ofertar, Barnabé oferta. Barnabé vende a propriedade e a oferta. E Barnabé, por causa disso, ele ganha uma evidência no meio da igreja. Então, a oferta de Ananias e Safira, provavelmente, interpretando o texto e o contexto, ela foi uma oferta dada para eles mesmos. Porque eles ofertaram metade, porque, na verdade, o que eles queriam era o mesmo reconhecimento por causa da oferta. Eita, e o ativismo religioso é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, tem uma galera vive isso, cara. É só a gente... Cara, isso é doideira, porque, assim, muita gente... E quem sabe você que está assistindo esse podcast, você esteja vivendo essa realidade. Tem gente que está fazendo a obra de Deus ali, tudo, e cansado, e às vezes vive uma crise de fé, vive uma crise de situações, porque essas pessoas elas estão tão entrelaçadas no ativismo religioso, na questão de estar fazendo coisas para o Senhor, e isso nos leva para um campo perigoso, porque quando eu faço algo sem me relacionar com o Senhor, eu sou tendencioso a cair nos meus próprios desejos e sonhos, e não no sonho de Deus. E aí a gente vai desenvolver um sonho nosso colocando na conta de Deus. É por isso que Jesus, lá em João 5, ele vai dizer assim, o filho não faz nada de si mesmo, ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Né? Ele está conectado com o pai e ele está fazendo aquilo que o pai predeterminou. O mesmo João 15 vai falar sobre a videira, que a gente tem que estar ligado na videira para poder dar muito fruto. Então não tem como o lugar seguro para mim não cair nessas pretensões é diante do Senhor, aos pés do Senhor, como Maria. Só que aí a gente vê todas essas situações, por quê? Porque uma galera caiu no ativismo, aprendeu a fórmula, porque assim, Murilão, não é porque a igreja está lotada que é Deus, não. Sim, óbvio, isso mesmo. Não é porque está dando certo que é Deus, não. Às vezes são mecanismos, são funcionamentos, são fórmulas que estão sendo desenvolvidas por meio de cobrança, por meio do ativismo, e aquilo está trazendo, está fazendo inchar e está lotado. Mas para com isso. Eu observo, às vezes, né, em alguns irmãos, né, a concepção que eles têm sobre algumas igrejas é que parece que é um plano carreira, né? Sim. A pessoa entra na igreja e ela vai trilhando seu plano de carreira lá, ela vai crescendo. Aí a gente vê inúmeras pessoas sem o mínimo relacionamento com Deus. Uma teologia fraca. Fraca, né? Biblicamente fraco, mas que querem fazer a obra.
Né? E esse é o maior discurso, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, eu estou executando a obra. Né? Então a gente vê uma geração perdida no fazer, no fazer e no fazer e no fazer. E não sabe nem o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo, né? E nem para quem está fazendo, né? Então isso é parecido, é muito parecido com a relação entre Marta e Maria. Talvez a motivação e o desejo seja até para agradar, mas da forma totalmente errada. Isso é muito triste, né, Cezão? Porque a gente, analisando, né, estudando esses textos, a gente vê que se você está fazendo um trabalho para Deus e você não está enxertado na videira, Deus não está aceitando o seu trabalho. Está sendo um trabalho inútil. Tem um texto que vai dizer que toda obra de palha vai ser queimada. Sim. Então a gente vê aí tantas pessoas trabalhando, se matando de trabalhar, fazendo coisas para o Senhor, para o reino, na igreja, mas se não tiverem conectados com Deus, como o próprio nosso pastor acabou de citar também, Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Então, como é que a gente consegue, através do nosso podcast, né, mandar uma mensagem para quem está nos assistindo e falar para ele, olha só, se você está vivendo isso, corre para esse lugar, né? Esse lugar de relacionamento com Deus. Esse é o lugar. Isso é muito atual, porque houve uma explosão na igreja brasileira, né, de várias visões, de estratégia de crescimento, e a gente vê tantos funcionalismos na igreja e pessoas totalmente funcionando de uma forma sem a sua vida espiritual ativa, cara. Sem um relacionamento com Deus, sem vida. E como que alguém vai funcionar em algo para o Senhor sem vida? Aí, consequentemente, ele vai cair no esgotamento emocional, no esgotamento físico, porque quando a gente está no Senhor, as nossas forças elas são renovadas. Sim. Né? Elas são renovadas. Ela vai cair nas suas pretensões, como eu falei. Então, esse lugar aos pés do Senhor é o lugar que todos nós que somos sem dizer que aos pés do Senhor também é um lugar de descanso, né? É um lugar de descanso, é um lugar de aprendizado, é um lugar de contemplação no Senhor. E aí o próprio Jesus, ele diz, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a boa parte. Então, infelizmente, cara... A parte que eu acho mais bonita, pastor, desculpa ele cortar, é quando ele fala, e essa parte não lhe será tirada. Não lhe será... Ele estava querendo dizer assim, não adianta não, que eu não vou mandar ela sair daí, não. Eu não vou mandar ela sair daí. E aqui eu posso até entrar num outro assunto, que é o assunto do que hoje o mundo ele trabalha para que os cristãos não vivam nesse lugar. Além de os cristãos estarem às vezes atordoados no ativismo religioso dentro da igreja, o mundo trabalha para que a gente seja roubado desse lugar de relacionamento. E aí vocês podem pontuar aí para nós, tipo, o que hoje rouba a galera desse lugar de relacionamento com Deus aí? Faz muito tempo que eu ouvi uma informação, e isso ninguém pode discordar disso, né? Isso é uma verdade. Uma criança hoje de 5 anos de idade, ela tem mais acesso à informação do que antigamente um rei tinha com 50 anos de idade. Ou seja, uma criança tem mais informação do que um rei antigamente. Ou seja, hoje a gente está no mundo de informações, a gente está num século de evolução digital, de produtividade, de inteligências artificiais, e tudo isso coopera para que o homem ele fique Na verdade, tudo isso promete de que o homem vai ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, ele vai ter mais tempo para descansar, mas, na verdade, rouba todo o tempo dele. Quanto mais produtividade tem, parece que mais fica sem tempo para descansar, né? Exatamente. A vida acelerada, né? A vida acelerada. A gente vive num mundo que é muito acelerado. As preocupações, as contas não vão fechar, tem que comprar alimentos, roupas, né? A gente é muito preocupado. E isso faz com que a gente fique ansioso, né? A gente fica ansioso. Então, a gente pode notar que na vida de Marta, ela estava ansiosa por querer agradar a Jesus, então ela estava para um lado e para o outro. E quantas das vezes nós, como cristãos, né, temos sido roubados desse momento de ter um momento com Deus, de ter um relacionamento com Deus, por conta de estar ansioso com as coisas da vida, por conta de estar preocupados, né, e de não ter um momento de descanso no Senhor. O texto mesmo vai dizer, o verso 40, diz que Marta estava ocupada com muito serviço. São duas palavras, ocupada e muito serviço.
Então hoje todas essas questões políticas, sociais, foi uma coisa até que eu comentei na pregação, né? Que tudo ao nosso redor coopera para nos transformar, por isso que é um mundo de Marta, né? Para que a gente viva essa loucura. Então a mídia prega que você precisa de coisas que você não precisa. As pessoas ao seu redor que não têm Deus, elas vão trabalhar e viver a sua vida em prol de coisas que nós que estamos em Deus são coisas perecíveis, são coisas passageiras. E se a gente não estiver ligado no Senhor, nós vamos sendo conduzidos inconscientemente para esse lugar. E aí daqui a pouco você começa a pensar, eu preciso disso, eu tenho que ter isso. Você é pego pelo sentimento de ansiedade, porque você ainda não obteve aquilo que todo mundo tem e você precisa ter. Todo mundo fez a faculdade e você ainda não fez. Todo mundo comprou o celular de última geração e você ainda está com ruim. Todo mundo comprou um carro e você está andando de ônibus. E aí você que às vezes tem um carro popular e o fulano de tal está com um carro top. E aí você é conduzido, você é empurrado para esse lugar. Aí os coaches da internet começam a invadir os nossos celulares, as nossas timelines, dizendo que como ganhar 1 milhão em um ano, como e tal, e você fica naquela doideira e faça o curso tal. Arrasta pra cima. Aí daqui a pouco você idealiza, pô, isso eu vou trabalhar mais para me pagar o curso, para me fazer isso, e aí eu vou trabalhar de manhã, vou fazer uma faculdade à noite, vou fazer isso e aquilo, e aí daqui a pouco você tá no meio da jornada cansado, sobrecarregado, ansioso, maluco, não conquistou nada, entra em crise. E cadê aquele lugar de contentamento no Senhor? Cadê aquele lugar de contemplação do Senhor? Sabendo que o próprio Deus é o Deus que abre, que fecha a porta, que gera oportunidades. Eu acredito que essa era tem roubado muito essa confiança da galera no Senhor. Porque quando a gente confia no Senhor, isso é quem é Deus, né? Quando a gente conhece Deus, a gente acredita que o Deus a qual a gente entregou a nossa vida está conduzindo ela para o melhor lugar. E a hora que ele quiser abrir a porta, a hora que ele quiser abençoar, ele vai abençoar, né? Por isso que ele mesmo disse, não fiqueis ansiosos pelo que haver de comer, beber e vestir. Só que a galera nessa era, eles estão tão neurados em viver as demandas dessa terra, desta era, que eles acabam negociando o lugar que Maria escolheu. E é aí que mora o perigo. E o homem não foi feito para isso, né? Prova disso é que cada vez mais tem crescido o número de pessoas que têm sofrido de ansiedade, depressão, por conta desse muito trabalho e dessa agitação, dessa velocidade que o mundo está hoje. Eu me recordo de Salomão dizendo que tudo é vaidade. E se no tempo dele, que não tinha o que tinha hoje, tudo já era vaidade, imagine nos dias de hoje. Hoje a vaidade a gente vê em todo lugar, né? A gente vê as pessoas nessa vida ativa, né? E a gente pode notar que é o próprio Deus nos empurrando para esse lugar de contentamento, né? Porque realmente às vezes tem problema que a gente não consegue resolver, tem situações que a gente não consegue resolver, né? E Deus ele nos empurra para essa vida de contentamento. É interessante também a gente falar que a gente não está dizendo para você largar tudo que você tem e fazer o que Deus não diz para você fazer, não, irmãos. É o equilíbrio, né? Das coisas. Equilíbrio. A gente precisa entender que a vida, ela existe um equilíbrio. Nós precisamos estar equilibrados. Existe um checklist de prioridades, né, César? Olha, eu vejo assim, isso... Só para... Quer falar, César? Essa questão do equilíbrio é em torno... Porque a nossa vida sempre vai girar em torno de alguma coisa. Ou em torno de várias coisas. Mas o ideal é girar em torno de uma coisa só, que é nós, como cristãos, em torno de Deus. Buscar nosso Deus em primeiro lugar. E tudo tem que girar em torno dele. Se está girando em torno de outras coisas, então o seu coração não está em Deus. São homens de uma coisa só, né? Assim, a gente pegando todo esse gancho, pegando tudo que você estava dizendo aí, a gente vê que assim, Cristo traz essa advertência, né? Essa exortação para Marta, dentro desse sentido de que, olha, você está se ocupando, está tão ocupada e seus afazeres, nós vivemos dentro de uma atualidade, dentro de uma realidade geracional que nos empurra para isso intencionalmente. E a exortação de Cristo é dizer,
apenas uma coisa é necessária. Sim. E para aqueles que... Isso é interessante porque Jesus não vai falar isso para uma leiga. Ele não está dizendo para um pagão, né, na época. Estava falando para uma crente. Né, que conhecia os mandamentos. Está familiarizadas com os estatutos do Senhor. Então, ele está dizendo assim, olha como é incoerente a tua conduta, né, a sua procedência. Diante de todos os seus afazeres, você adicionou ainda maiores afazeres, ocupações, chega a ser extremista, né? Sendo que apenas, você sabendo disso, apenas uma coisa realmente nos importa, ou deve te importar, é a presença. Primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A igreja caminha para um lugar, né? A história caminha para um lugar, né? Da presença de Deus, da contemplação de Deus, para a habitação de Deus. E o Senhor adverte Marta que Maria está nesse lugar naquela ocasião. E detalhe, ela compreendeu isso. Marta reconhecia que Jesus era o Messias. Exatamente, ou seja... Reconheceu, mas não trouxe à prática, né? Exatamente. Olha, essa é a grande questão do secularismo, da advertência, da dicotomia. É que, para nós... E para todos nós que confessamos a fé em Cristo Jesus, a nossa maior contemplação, nosso maior anseio, motivação, inspiração é a presença do nosso amado e a vinda desse amado, a chegada dele. Seja no que nós estivermos fazendo, esse lugar será primordial, será primeiro, será ansiado, desejado, ao ponto de que não nos roubará nenhuma das coisas que possamos estar procedendo, vai nos roubar. Tem uma frase de alguém tem uma frase que eu não sei quem é que usa essa frase, mas eu já ouvi muito, que diz assim que Deus ele não quer ser o único. Não. Ele quer ser o primeiro. Uhum. Deus ele não quer ser o único da sua vida, o exclusivo, ele só quer ser o primeiro. E se ele for o primeiro, a partir dele todas as coisas vão ser redirecionadas. Talvez ali naquela história o que Jesus queria era que primeiro Marta sentasse com Maria e ouvisse ele falar e contemplasse ele e vivesse aquela experiência junto com ele e depois de viver aquilo ele ia dizer, Maria, agora Marta, você vai... vão lá fazer o que vocês têm. Agora vai fazer sentido. Isso. Faz sentido? Porque é isso que está faltando. Ela teria a vida toda para fazer as coisas que ela tinha que fazer. Me fala uma coisa, o que muda? Essa é a grande questão. O que muda da nossa realidade, da nossa confissão, nossa pública, daqueles que não confessam a Jesus no meio do trabalho, da esfera social? É o Senhor ser o primeiro, o mais esperado ali. Sim, faz a muda nossa motivação primordial, né? É isso. O trabalho nosso para qualquer outro é a nossa motivação. Qual que é a motivação do nosso trabalho? O Senhor. Sim. Fazemos tudo como se fosse para o nosso próprio Deus. É tudo para glorificar ao Senhor. Tudo para glorificar ao Senhor. Opa, mudou todo o sentido do nosso serviço. Que é beber, fazer tudo para a glória de Deus. É importante tu tocar, a ausência disso na ponto, Marta. Né? A ausência disso na Marta, né? É que Jesus ele reposiciona, né? Isso. Uma coisa só é necessária, né? E Maria a escolheu. A gente vai lembrar de Davi. Davi ele moveu o reinado dele todinho em volta da presença. Verdade. Cara, ele trouxe, né? Trabalhou para isso. Trabalhou para isso. Tudo no reino. Ele se esforçou. Tudo rodava em torno da presença Resumiu do Senhor. no quê? Na presença do Senhor. A vida de Davi resumiu na presença esperada do Senhor. Tem que estar aqui, então vou trabalhar, reinar. E uma das maiores ambições do Davi e também uma das suas maiores decepções foi... uma das maiores ambições de Davi era construir um tabernáculo para o Senhor. E uma das maiores frustrações dele é que Deus diz, não, tu não vai construir. O que ele tanto é exatamente... A vida dele girou em torno disso, cara. Uhum. Eu esqueci, como é o nome da filha de Saul que achou uma loucura aquele posicionamento? Mical. O que diferencia agora Mical de Marta? Sim. Nada, absolutamente nada. Sim. Nesse caso da Maria. É tão doideira isso, porque quando a gente vai ver, Saul conseguiu governar anos sem se tocar, sem perceber que a arca não estava ali. Não estava lá, que a presença não estava lá. Quer dizer, o cara governou. O cara, mesmo que pastorear uma igreja sem o Espírito Santo e a presença de Deus, que maluquice. Como é, pastor? E o tabernáculo estava funcionando. Não estava funcionando. O ativismo religioso estava funcionando. Eu acho que isso é muito importante. É o mesmo que nós frequentarmos
habitarmos na igreja local, estarmos e não termos a presença do Senhor, cara. Mas você sabe anos e anos. Por que Saul não notou isso? Porque para notar tem que ser amigo de Deus. Exato. A pessoa já tem que conhecer o Senhor para conseguir notar que a presença não está lá. E era uma porque coisa a gente que vê Davi Moisés já era um amigo de Deus. Sim. E aí Deus olha só, Moisés, eu não vou com vocês. Vai um anjo na frente de vocês e Moisés vai falar o quê? Não, se o Senhor não for com a gente, a gente não vai. Faça sair desse lugar se a sua presença não for comigo. E Davi, ele não se tornou esse cara após o reinado, né? Ele já era esse cara da presença. Ele já era tocador da harpa. Ele já era. Então ele já entendia como se movimentava a presença de Deus, ele já tinha um relacionamento com Deus lá nos seus secretos, né? E isso só se transmitiu no seu reinado, né? Então a gente vê o reinado de Davi foi movimentado pela busca intensa dele de construir um lugar para mostra, né, isso é doideira, porque assim, quando o Davi não tem exército, não tem recursos, não tem o poderio de um rei, ele se movimenta autônomo pela presença. Mas quando ele começa a governar o Reino do Norte e o Reino do Sul, que sobre ele existia o poder da economia, dos exércitos, tudo estava sobre a sua administração, ele movimenta toda a sua administração para trabalhar em torno do quê? Para trazer a presença e fazer com que ela se tornasse evidente, não só para o reinado, mas para todo o povo que estava ali. Então isso só aumentou, só intensificou. Porque antes do reinado ele não tinha o poder, ele não tinha o recurso, ele não tinha os exércitos, mas quando ele recebe todo o recurso, toda a influência, o poder de rei, ele traz tudo isso para trabalhar em prol da presença. Unicamente prol. Isso nos mostra uma lição, cara. Às vezes a gente, por isso que a Bíblia diz, é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Se você é fiel à presença de Deus, quando você não tem dinheiro, quando você não tem prestígio, quando você não tem poder, se você é fiel, quando você tiver, você vai continuar sendo fiel e você vai pegar tudo aquilo que você tem como recurso e você vai continuar trabalhando pela presença. Mas se você não é fiel no pouco pela presença, quando você tiver muito, irmão, aquilo que é muito vai te conduzir para um lugar de promiscuidade, para um lugar de situações complicadas. Então é doideira, cara. Davi era maluco. Davi era... E os Salmos 30... Qual é o Salmos? Aquele Salmos... Qual? De uma só coisa, é o 37. 27. 27? Que vai falar, né? Que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E aí ele vai desenvolvendo. Eu posso habitar todos os dias da minha vida na sua casa. É isso aí. Eu tava pensando... Para contemplar a sua bondade e buscar a orientação do seu tempo. Meu Jesus. Ou seja, Deus ele não está atrás, ele não quer que nós nos tornemos trabalhadores ou meros funcionários. Ele quer que nós nos tornemos seus amigos, né? E nós, como amigos de Deus, nós não vamos ficar a par daquilo que Ele quer. Vamos conhecer o seu coração e vamos querer trabalhar para agradar o coração do Pai. Se mover segundo o seu coração. Amigo, depois não é dessa do Charles aí, vamos orar agora. Caraca. E é verdade, não é que, Charles, pra galera que tá assistindo, né, Murilo? Não é que a gente tá se desfazendo do trabalho pro Senhor, da obra. Pelo contrário. Pelo contrário. Não ensina isso. É que se a gente estiver no Senhor, contemplando a beleza e recebendo as suas orientações, como o próprio Salmo tá falando aí, consequentemente, nós vamos nos mover da forma correta e fazer a obra segundo a intenção e o desejo de Deus. Do coração de Deus. É aí que muda tudo, e o pastor. trabalho que não está, como a gente já falou no início, né, o trabalho que não está focado nisso, através do relacionamento, está sendo inútil. Sendo inútil. É aí que muda tudo que o pastor falou, é a motivação correta. E a gente só encontra essa motivação correta aos pés do Senhor. É no Senhor que a gente encontra a motivação correta. Porque todo esse caos que a gente falou aqui, relacionado a Marta, é tudo por conta da motivação. Sim. Entendi. O pastor, o senhor pregou, também fez menção sobre o fato de Marta olhar Maria e achar até que ela estava... eu não sei se esse termo soa até um pouco forte. Eu usei o termo. Você usou o termo, eu não sei se eu posso... Será que é adequado? Posso? Será? Você já jogou no YouTube esse termo mesmo? Assume aí esse termo. Eu não vou falar não, mas tu pode falar. Se tu quiser falar... Você é o pastor, né? Você é o pastor, mas o senhor... Marta meio que inconscientemente falou que o que ela estava fazendo era desnecessário, né? Que o que ela estava fazendo, ela está gastando a vida dela à toa, gastando o tempo dela à toa.
que ela estava ali sem fazer nada, desocupada. Tu quer que eu fale, né, a palavra, eu quero. Mas não precisa, mas né? eu acho que dá pra... Desocupada, tá ali, né? Manda ela levantada aí, porque geralmente... Essa preguiçosa. Isso, Preguiçosa. porque geralmente a galera que vive esse mundo de Marta, ela vai julgar a Maria. Quem tá querendo viver a vida de Maria. Isso é interessante. Isso pega quem tem ministério, isso pega quem tem chamada de Deus, cara. Porque geralmente a vida do cristão, ele tem fases, né, Murilo? Sim. E algumas fases que a gente vive, Deus nos convida para um lugar de renúncia total. O exemplo mesmo é o teu, Murilo. Para quem não sabe que assiste o podcast, o Murilo, ele é missionário aqui em Manaus. Ele não é daqui, ele veio como missionário, largou tudo e passou, diga-se de passagem, passou um ano. Sim, um ano. Um ano aqui, e tinha gente da igreja mesmo que dizia: rapaz, cara, mas tu não trabalha, Sim. mas tu não tá construindo nada pra tua vida. A gente se sente até mal, né? Sente. Quando alguém faz um comentário desse, porque o que dá a entender é que as pessoas estão dizendo assim: rapaz, É uma perda de tempo. é uma perca de tempo que tu tá fazendo, né? Vai se preocupar em... Isso. Tu é jovem. Eu da tua idade, eu namorava... Aí tu tocou na ferida, meu pastor. Né, porque aconteceu aí um Aí episódio tu tocou na aí. ferida, meu pastor. Vamos tocar no episódio aí. Um pastor Desnecessário. Teve um pastor que chegou com ele e fez esse comentário e falou: meu filho, você não namora? Você não namora, meu filho? E o Murilo disse bem assim: não, Tô me guardando. eu não namoro não, tô me guardando. Aí o pastor olhou para ele e disse... Aí o Murilo pensava que ele ia dar um conselho. É isso aí, meu filho. Ministerial, assim. É isso aí, Deus vai te honrar na hora certa. Aí o pastor olhou para ele e disse: rapaz, eu da tua idade eu tava namorando gostoso. Não fala isso não, meu. Foi deselegante, foi muito deselegante. Mas há um... Ele quer voltar pro assunto, ele tá com vergonha. Não, foca a câmera na cara do Murilo que ele tá vermelho, Eu acho Eu falei pra ele, não acredito que ele falou isso não, Disse Murilo. mesmo. Mas isso é o lugar errado do coração das pessoas na interpretação acerca de Marta e Maria. Né? Porque assim, o serviço ministerial não deixa de ser uma convocação do Senhor e antes de É um tudo, trabalho. E é um trabalho em que, diga de passagem, que tem a necessidade e precisa da presença do Senhor para aquilo. Lógico. A gente tem que ansiar para aquele caminho da presença do Senhor dentro daquilo. Não diferencia de um outro que está trilhando um caminho empresarial. Sim. Entendeu? A grande questão é se entre ambos os dois estão locados nos corações na intenção e na motivação correta. No Senhor. No Senhor. Porque assim, é muito mais fácil, e eu vou até falar, nem sei se eu estou tomando a palavra, pastorzão, Pode falar, de as pessoas pensarem assim, isso se restringe a quem tem ministério, né? Claro que pega para todo mundo que tem ministério mais, eu acho essa visão pejorativa. A porcentagem é maior, né? De querer... Mas pega todo mundo. Mas é todo mundo. É todo mundo. É todo mundo. A parada foi que não rolou fora. Não foi um negócio externo de Marta e Maria. Alguém de fora falou de Maria, foi alguém de dentro. É isso que eu tô dizendo. Não faz o mínimo sentido. É insustentável, né? É a gente compreender que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que Deus vai chamar para o ministério integral. E essas pessoas, o próprio Espírito coloca dentro delas o desejo da contemplação e de viver nesse lugar. Não que quem não é integral pode negligenciar esse lugar, não. Pelo contrário. Pelo contrário, isso tem que ser levado a sério. Mas a galera que Deus chamou para esse trabalho sacerdotal, para esse trabalho... Fica mais árduo quando ele vê que não tem alguém que... Ela é muito atacada, cara. atacado. Mas pode ficar em paz que a gente tá contigo. E não só pelas pessoas, mas a sua própria mente, porque o mundo está pregando isso. O mundo está pregando isso. A mídia, a TV, os filmes, tudo. O cara tá renunciando mais do que os outros, porque é exatamente isso que é um requisito, né, dado mesmo por pastor Paulo, né? Aquilo que Paulo fala que o bispo, o pastor que anseia, ele deveria ter, é o que todo crente tem que ter, só que ele deve exercer isso com muito mais excelência. Sim, ele aumenta o nível. Ele aumenta o nível. Porque quando ele fala homens preparados na palavra, que maneja bem a palavra, isso significa que eu preciso gastar por dia no mínimo de 3 a 4 horas estudando a palavra, lendo livros. E quando
Os próprios apóstolos na igreja primitiva, quando ele vai falar, né, sobre a liderança da igreja, ele diz: nós vamos continuar na oração e no ensino e na dedicação da palavra. Então, esse processo, esse tipo de posicionamento vai exigir de você um trabalho mais focado nas coisas do Senhor. Sim. E aí você vai ter que se desfazer de toda a sua... de todos os seus projetos, cara. Porque... regalias. Isso, porque aí você poderia estar fazendo uma faculdade para você trabalhar na área, servindo a Deus, mas sendo um psicólogo, sendo um médico, sendo alguém ali, mas você vai ter que trabalhar ali, focado para você ser um bom profissional, porque a Bíblia mesmo diz que se você trabalha como se você fosse trabalhar para o Senhor, né? Então você vai exigir excelência naquilo que você faz. E quando você desenvolve esse trabalho ministerial e você está ali renunciando, trabalhando e se desenvolvendo, sendo sustentado por Deus, que na maioria das vezes é assim, porque você está trabalhando para o Senhor, você não tem uma carteira assinada, você não tem, então você está trabalhando ali, sendo sustentado pelo Senhor. E às vezes vem as acusações. Eu falo isso por experiência própria, cara. O Senhor mandou eu sair do meu emprego de carteira assinada. A última vez que eu tive carteira assinada foi em 2014. E a Safira já estava no forno, já estava... Na verdade, a Safira já tinha 1 ano. Então, Deus falou, eu te chamei para o ministério e você vai viver algo comigo. Que doideira. Como eu estava apaixonado por Jesus, eu larguei tudo e fui viver esse amor. Esse amor. E Deus sempre me conduzindo. Fui estudar. Fazer faculdades, preparar, se qualificar. Ganhei uma faculdade de teologia na área e fui para cima e Deus foi me dando graça. Mas assim, muito perrengue, meu amigo, muito perrengue mesmo. Mudou alguma coisa, pastor, dos perrengues? Mudou um pouco só. Perrengue. São perrengues diferentes agora. São diferentes, mas é perrengue. Mas continua sendo perrengue, né? E aí, assim, eu fui me moldando a esse estilo de vida. Sabe o que me fez me conformar com esse estilo de vida? Porque as acusações, elas eram muito grandes, sabe? E o que me fez me conformar com esse estilo de vida foi quando eu li aquela passagem, que eu não me recordo, mas se eu não me engano é em Deuteronômio ou em Levítico, que vai falar sobre o ofício sacerdotal. E aí, na divisão das terras, né, o patriarca chama os seus filhos e diz: Rubens, você fica com a parte tal, Judá, você fica com a parte tal, fulano de tal, você fica com a parte tal. Mas quando ele chega na tribo de Levi, com Levi, ele diz: você não vai ficar com nenhuma parte, você não vai ter nenhuma herança, porque o Senhor vai ser a tua porção e a tua herança. Aquilo ali mudou totalmente a minha cabeça. Porque enquanto todas as tribos tinham as suas terras para plantar e colher, a tribo de Levi não tinha, porque o Senhor ia ser a herança deles. E aí todas as outras tribos que plantariam e colhiam teriam que mandar o quê? Os recursos para sustentar aquela galera que Deus disse: esse aqui é a tua herança e a tua porção. E até para mim entender isso, irmão, é difícil, porque mexe no ego, mexe na autossuficiência, mexe em tantas coisas. E tem tanta gente que Deus chamou para o ministério e elas estão em crise. Quem sabe você está assistindo a gente, ele está em crise porque ele não se conforma com: não, eu quero ser Judá, eu quero ser Benjamim. Deus falando: mas você é da tribo de Levi, irmão. O Senhor é a tua herança, o Senhor é a tua porção. E aí, quando você vem para esse lugar, hoje no mundo que a gente vive é difícil. Porque, como o Murilo falou, às vezes você é acusado. Esse é preguiçoso, você não quer trabalhar. Missionário o quê, rapaz? Missionário é um currículo na mão, né? E eu acho engraçado que a galera, e se tu assistindo, tu é um crítico, que Deus te pegue, essa galera que critica é a mesma que cobra unção e poder no culto domingo. É que é pregação pontual. E se não tiver unção, se a pregação não for bonitinha lá, nem estudou, nem orou, não se dedicou. Não se dedicou. Como que vai se dedicar se o cara ele tá vivendo uma vida doida? Então, esse lugar, e quando eu fiz a colocação de quem tem ministério, é porque geralmente aquela pessoa que ela vai ser empurrada para esse lugar,
E ela às vezes se sente um peixe fora d'água. Porque justamente os comentários vão vir. O mesmo comentário que o Murilo escutou, eu escutei muito, cara. Escutei muito da família ainda. Falar, rapaz, tu tem uma filha, uma esposa, que futuro que tu vai dar para esse teu... Menino vai trabalhar. Menino vai... Tu já estudou? Aqueles comentários maldosos, né? Que dizia assim, mas e aí? O que tu tá pensando em se tornar mesmo, né? Aí eu já dizia assim, rapaz, eu não tô pensando nada não, mas Deus já estabeleceu o projeto dele para minha vida e é isso. E aí você vai vivendo isso, né? Você vai vivendo, você vai se desenvolvendo e Deus de fato, cara, vai abençoando. Então, essa galera que Deus chamou e que vive essa confusão, cara, eu vou dar um conselho. Boa. Te conforme e entra logo, não fica perdendo tempo não, entra logo, pai. Mas sabe por que não entra? Porque tem medo de perder, às vezes, o conforto momentâneo, né? As regalias. As críticas que virão. As críticas que virão. Então, por isso que como ser Maria no mundo de Marta. É difícil ser Maria, né? A gente tá falando aqui ministerialmente, mas aqui... Eu vou retroceder aqui. Quem também não tem um ministério, também é muito difícil ser Maria. Ser Maria no mundo de Marta. Não é questão que não tem ministério. Às vezes tem, mas não é integral. Não é integral. Não restringe só a quem está no integral. Isso, no eclesiástico, né? Que algo nesse aspecto. Mas ele também vai sentir. Por isso que eu tô falando que aí se aplica a todos quando tem essa compreensão, essa amplitude de olhar e falar, opa, eu tô entendendo o que você está dizendo, porque no meu serviço, porque eu sirvo ao Senhor e faço isso. Aí o exemplo de quem é empresário, empreendedor. Às vezes o cara que ele é empresário, empreendedor... Ele não trabalha só 8 horas, não. Ele trabalha 12, 14, 15 horas por dia. Ele é muito tentado a trabalhar... Ele é muito tentado a trabalhar e direto, né? Ali, esquecer de vir para a igreja, esquecer de deixar... Porque ele tá ali nas demandas, trabalhando... Aí no tempo de folga... Eu sou exemplo disso. Não cumpre... Eu sou exemplo disso. Eu trabalho por conta própria desde 2014, quando eu dei baixa da aeronáutica. Olha aí. E eu sempre gostei de trabalhar, até hoje eu gosto de trabalhar. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, minha vida sempre foi trabalho, mas eu também nasci no lar cristão, também sempre fui crente. Mas a minha luta foi muito grande de conseguir conciliar, ter o equilíbrio de buscar Deus em primeiro lugar e trabalho depois. Eu sempre colocava, eu sempre era tendencioso, tentado a colocar o trabalho em primeiro lugar. Eu acho que todos nós aqui, rapaz, né? Quando o pastor pregava largar todos os sonhos, eu escolhi só Deus, eu chorava e largava, daqui a pouco já voltava de novo, pegava o sonho de volta. Eu acho que todos nós, né? Que de volta. A gente vem dessa linha de empreender, é complicado lidar com isso, porque se a gente não fizer, não produz. Sim. Né? Aí, por outro lado, nós temos que nos doar e colocar Deus em primeiro lugar. E a gente fica nessa balança. Sim. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Eu só fui conseguir achar esse equilíbrio quando eu encontrei o pastor Felipe, que ele foi meu mentor, meu discipulador. Grande. Glória. Abriu minha mente. Grande. E diga-se... Anjo, arcanjo. Louvado seja bem. E diga-se passagem, porque quando eu encontrei com o pastor Felipe, eu tava com a minha mente assim, tava ouvindo um monte de coach aí, eu dizia, agora que eu vou ficar milionário. Posso falar o nome do cara? Não faz isso não, porque aí vai ter que segurar. Eu tinha gastado já, tô pagando até hoje, né? 6 mil reais no coach. E antes a gente tive aí o prejuízo. Falando em coach, fala dos nossos patrocinadores aí, Charles. Irmãos, isso que você está assistindo aqui, esse estúdio lindo, maravilhoso, todo esse equipamento aqui, tudo isso daqui a gente precisa que você também venha nos ajudar para a gente estar melhorando cada vez mais. Então você que é empresário, quer se tornar o nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast, você pode estar entrando em contato com a gente pelo número... Qual é o número, pastor, que tem que ter 991125444, ou ele pode já contribuir diretamente. Ou se você não é empresário, não é empreendedor, mas você quer cooperar com a gente, você pode enviar seu Pix, porque você vai estar abençoando e nos ajudando a entregar, a levar esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? E agora a gente vai falar também sobre o nosso patrocinador oficial, que é a melhor hamburgueria de Manaus, a hamburgueria Mac Burger. Você que está na sua casa, você pode entrar agora no seu Instagram, pesquisar lá Mac Burger Manaus,
clicar no link da bio e fazer o seu pedido. Está localizado aqui mesmo na estrada desta nave, na rua desta nave, do lado do 5º Batalhão. Então você pode ir lá, você não vai se arrepender. É o melhor hambúrguer de Manaus, aquele hambúrguer artesanal, que é delicioso demais, não é isso? É isso aí, eu não deixo de pedir nunca lá, nunca deixo de Show pedir. de bola, o linkzinho, Instagram, você Tá vai tudo lá, aí. encosta. Crente que é crente, Come no Mac. come lá no Mac. Tá E essa questão aí, né, do assunto o César tocou aí, é interessante porque esse lugar do equilíbrio é que pega, né? Esse lugar do equilíbrio aí, Cezão, é esse lugar aí que a gente tem que desenvolver uma jornada para chegar a esse lugar do equilíbrio, porque a gente é tendencioso a ser extremo, né? Ou a gente tá no extremo só falando em línguas, ou a gente tá no extremo só buscando seus próprios, idealizando seus próprios interesses e sonhos. Cara, e eu acho que essa é a guerra do cristão no século XXI. Comenta aí se você... se você vive essa guerra. Essa guerra, né? Interior. Há um ano atrás eu tava penando aí nessa guerra aí, cara, ó. Quem foi que te ajudou? O pastor Felipe me ajudou. Depois de muito discipulado. Depois do próprio pastor Felipe já ter batalhado também com essa guerra, Meu Deus. né? A gente conseguiu chegar numa conclusão, né? Mas esse problema aí talvez seja o problema que esteja afetando aí grande parte do nosso público, né? Sim. Porque é um problema que ele sempre quer voltar, sempre quer nos afetar por conta dos problemas, né? A gente vive uma vida intensa, então sempre vai aparecer alguma coisa, mas nós precisamos entender que precisa ter equilíbrio. Sim. É importante ter uma vida equilibrada, né? Não negligenciar uma e nem a outra, né? Se o pessoal que está em casa assistindo a gente quiser que a gente grave um podcast só para falar como ter essa vida equilibrada, né? Show. Pode deixar nos comentários aí que a gente faz. Ereblas. Show de Mas bola. o homem tá demais, hein? Ele vai abrir o programa semana que vem. Tá fazendo muito bem, meu irmão. Glória a Deus por isso. É isso aí, cara, porque assim, pra gente finalizando, né? Acho que já deu 1 hora, mas assim, isso que a gente tá falando é muito importante. E eu descobri algo essa semana passada, sobre isso que a gente tá falando. Eu descobri algo, eu entendi no Senhor, nesses lugares de contemplação que eu fui forçado a viver essas 2 semanas. Eu entendi assim, eu tive um discernimento, sabe, cara? Agora eu vou ser espiritual aqui para vocês. Eu tive um discernimento, o Senhor ele me fez compreender assim, a minha mente, quando eu estava todos os dias ali diante do Senhor, como a minha mente correspondia. A minha mente, ela era mais tendenciosa àquilo que era espiritual. Ela era mais otimista. Ela estava com mais fé e ela acreditava muito mais nas palavras do Senhor quando eu estava todos os dias comparecendo ali. E aí, ao mesmo tempo, eu tive esse discernimento que, lógico, foi o Espírito que abriu a minha mente para me compreender isso. Eu também percebi quando eu estava negligenciando 1, 2 dias sem viver nesse lugar de contemplação, como que a minha mente ela correspondia. Ela correspondia com uma mentalidade pessimista. Ela era aliciada por muitas dúvidas que surgia, faltas de contentamento. Quando eu estava ali comparecendo todo dia, eu ficava contente com o que eu tinha, para a presença de Deus para mim. Mas quando eu não estava naquele lugar, eu começava a dar falta de coisas que eu achava que era necessário. E aí a nossa mente é assim, quando eu acho que eu preciso de algo, ela já começa a idealizar o caminho para conquistar aquilo. E é aí que mora o perigo, cara. Presta atenção que isso aí, ele acabou de dar aula de como resolver o teu problema, hein? É isso aí. E aí, assim, a falta de contentamento, ela vai te mostrar uma coisa que você acha que você precisa e logo a tua mente vai idealizar o caminho. E aí você, como alguém que pensa, você vai começar a arquitetar o caminho para você chegar lá. E esse caminho, com certeza, vai te empurrar mais para longe desse lugar de contemplação. E aí você vai fazer um caminho que você vai voltar com muita frustração e dor, né? Como eu experimentei isso. Então, eu percebi isso, cara. E aí eu falei, cara, esse é o lugar seguro.
o lugar que vai me proteger de mim mesmo, como um post do nosso grande filósofo aí, Jonas Madureira, ele fez uma postagem aí, tá com um mês atrás, que ele, na postagem dele ele escreveu que a maior luta que eu tenho não é contra o diabo, mas não é comigo, mas é com Deus. O ser humano, ele luta, a gente luta muito com Deus, porque Deus está dizendo, Deus está direcionando, Deus está falando e a gente está brigando com Deus. Então, é nesse lugar que eu consigo estar seguro, é nesse lugar que as promessas são firmadas, é nesse lugar que eu acredito mais no Senhor, porque é como se esse lugar fosse um lugar que todos os dias eu estou contemplando a sua beleza, a sua santidade, a sua segurança, e aquilo me enche de prazer e contentamento, que eu sou conservado ali. Então eu tive esse discernimento, sabe, cara? E eu percebi, meu Deus, eu preciso estar mais nesse lugar. Eu preciso, mesmo com as minhas demandas, mesmo com tudo que eu tenho que fazer, é nesse lugar que eu vou permanecer seguro no Senhor. É nesse lugar que eu vou me livrar de mim mesmo, sabe, Cezão? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender, você que está assistindo, a gente precisa cultivar esse comportamento de Maria, que sentou nos pés e disse, essa é a melhor parte. E uma coisa, pessoas de uma coisa só, né? Glória a Deus. Glória a Deus. César, Murilo não quer que conclua aqui, ele que é o nosso âncora. Eu falei que depois de uma abertura como a gente teve hoje, nada mais certo do que você concluir com um grande desfecho esse negócio aqui. Vai lá, Tiazão. Pessoal, se vocês gostaram do nosso podcast hoje, então tenho certeza que você gostou, então vamos lá. Compartilha com todo mundo aí, curte, comenta, e é esse lugar que o Senhor ele quer nos colocar, é esse lugar que Deus ele quer que nós estejamos. Lá em Paulo vai dizer em Tessalonicenses, lá para o povo de Tessalonicenses, eu tô me enrolando todinho aqui, meu Deus. Vai ter que editar isso depois. Eu comecei, ele vai citar aí agora é tu que vai falar. Ai, meu Deus, você não, vamos lá. Não gostei desse encerramento aí. Lá em Tessalonicenses, Paulo ele vai falar para o povo. É muito crente ele, né? Paulo ele vai falar para o povo o seguinte. Era só pra encerrar, né? Pra pregar. O trabalho... Dá o último beijinho na flor aí. Dá o último beijinho na flor aí, vai. O trabalho, ele era gerado pela fé. O esforço era gerado pelo amor. E a perseverança era gerado pela esperança em Cristo. Então, todo esse trabalho vai ter que partir da nossa fé em Deus. Desse local de obediência e de fidelidade a Deus. Então... Fique com Deus. Até o nosso próximo episódio. Olha só! Boa! O cara é bom. Isso aí, cara é bom. Não de outro jeito. Até mais. Tchau, gente.